Olá, gente. Sou eu, Junryama. E eu sou o Pandio. E vocês estão... Oxi, o que O tá que tá rolando? acontecendo? Eu não sei. O que tá rolando? Alô? Oxi, Você tá fazendo o quê? Nunca repararam que a sua voz ficava gritando toda hora, não? Eu tava É. sempre aqui, Oxi. Então é por isso que ficou bugando tanto. É sua culpa. ô Glitch, então faz um favor. E... Vai na máquina de dinheiro lá, que é perto da minha cidade, e dá um glitch lá pra eu pegar um pouquinho de grana. Não. Com certeza não. Queria ficar um pouquinho rico. Só se você quiser ser preso primeiro. Eu quero, primeiro de tudo, pedir pra você, por favor, parar de glitchar minha voz. E pelo menos tentado me ajudar. Nunca. É que fica legal. Aí vocês já sabem que a minha presença tá aqui. Hoje a gente tá querendo falar um pouquinho sobre chips bizarros e praticamente crushes de infância. Você já teve um crush de infância? Eu não diria crush, porque aquelas situações. Situação de ser um ser humano aciaro. Então, mas o mais próximo disso, eu acho que seria a situação de... Sabe a situação de Yakuza? Colocar pessoas no pedestal e falar Aniki ou Aniki? Eu acho que é o mais próximo. Eu sou Junryama. Eu sou o Pandio. Eu sou a Glitch. Vocês estão Morrendo com a Jun. Morrendo com a Jun. Vocês já ouviram falar de erotomania e pictofilia? Vocês dois aí? Não, nunca. Não. Pictofilia, na verdade, quando você... É quase conhecido já como paradoxo da fictofilia. E as pessoas estão conscientes de que os personagens não são reais, mas eles sentem uma certa paixão por aqueles personagens. Isso é uma coisa até que bem comum. Pessoas, quando são muito jovens, acabam tendo... Acontece isso na vida delas, a fictofilia. De você se apaixonar por certos personagens. Isso é muito comum. Acho que quase toda criança já teve. É tipo então aquele homem que se casou com a Miku Hatsune. Mas pessoas que são já adultas, elas vêm com uma ideia de que elas são pictossexuais. Crianças, elas não têm uma sexualidade tão bem fixada. Não dá pra dizer que uma criança que tá assistindo... Garoto que tá assistindo Sailor Moon e se apaixona pela Sailor Moon, não dá pra dizer que ele é um fictossexual. Aquilo é uma fase. Ele vai gostar da Sailor Moon, vai ficar de pau duraço com a Sailor Moon. Mas não dá pra dizer que ele é um fictossexual. É uma criança. Ainda mais como fala, vai pensar que é uma menina só. Eu também não vou entrar aqui muito no caso de que vocês já acham ou não acham que existem outras sexualidades, além da heterossexualidade, bissexualidade, pansexualidade. Não vamos entrar nesse assunto sobre sexualidades e tudo mais, porque isso não é o foco do vídeo. Você pode acreditar que pessoas fictossexuais é uma coisa realista ou pode achar que é um problema mental. A gente não se importa nesse momento com esse assunto, porque aqui a gente tá querendo mais falar sobre a fictofilia que a gente tem quando a gente é mais jovem. E óbvio que nem todo mundo teve essa fictofilia, mas existem pessoas que têm, então não é algo tão incomum. Acho que todo mundo ou já teve um personagem que ficou meio apaixonadinho, ou é essa pessoa que se apaixonou um pouquinho por um personagem. Ficou gamadinho pela personalidade. E erotomania, a gente não vai entrar muito nesse quesito, mas eu queria mencionar, porque além de ser algo que é próximo à fictofilia, eu tenho até uma história bem engraçada sobre erotomania. Erotomania é quando você tem uma crença delirante de que alguém, uma figura pública, um personagem talvez, essa pessoa está apaixonada por você. Você é o alvo dessa paixão. Resumindo, as fanfic que você cria consigo mesmo. Você criando uma grande fanfic na sua cabeça e você realmente acreditando que é real. E a história que eu tenho sobre isso
É o seguinte, quando eu era mais jovem, meus pais, obviamente, eles sempre ficavam brigando, que eu ficava só fazendo muita brincadeira. Eu não falava muito sério mesmo, e acho que até hoje eu não falo muito sério com as pessoas. Eu grito, faço tudo assim quando eu tô com as pessoas que eu gosto. Então, eu nunca vou ser uma pessoa 100% séria, apesar de muitas pessoas olharem pra mim e me achar como uma pessoa muito séria, né, Pandy? É verdade. Às vezes as pessoas acham que tu aparenta ser séria, só aparenta, mas só brinca. Eu tô falando, né, Bud, por causa que ele me contou aqui. Quando ele me conheceu, ele achava que eu era séria. É lá nos primórdios de antes da gente se conhecer. Daí, quando meus pais ficavam falando isso, eles sempre queriam me comparar com outras que não eram desse jeito. Daí, quando eu tava numa festa de um amigos dos meus pais, me fizeram sentar ali com uma garota lá, que era filha de não sei quem lá. Aí eles falaram, você tem que ser que nem ela, que ela é séria, tá legal aqui na festa, sem nenhuma palhaçada que nem você faz. Aí tá, né? Tava lá sentado e comecei a papear com a garota lá. O papo dela tava bem. Eu acho que eu vou revelar a minha idade aqui com essa historinha. Ela começou a falar que, ai, sabe aquele Luan Santana? Tava bem naquela época de que o Luan Santana tava famoso pelo meteoro de. Meteoro de amor? Meteoro da paixão. Meteoro da paixão. Aí eu sei, o que tem o Luan Santana? Aí ela falou lá. A gente fica mandando e-mail, ele me ama muito, ele é apaixonado por mim e a gente tá no relacionamento. Ele tem medo de falar sobre a gente estar nesse relacionamento, ele tem medo do que as fãs vão achar dele estar comigo. Eu fiquei, tipo, literalmente assim. É? Ok. Nossa, você tá bem? Né, ela é uma daquelas fãs psicóticas de estereótipo psicótica maluca que acha que por você mandar uma mensagem e ele responder, já é considerado seu namorado. Eu não sei se ela realmente mandou alguma mensagem pra ele, eu não perguntei. Até porque ela tava falando que mandava, né? Eu não sei se ela tava me zoando. Não sei se ela realmente acreditava que ela tava namorando com o Luan Santana. Acho muito difícil que o Luan Santana, naquele momento da carreira dele, ia se envolver com uma menor de idade. Com certeza não. Ainda mais por mensagens de e-mail. Olha, duvido muito que essa mulher esteja bem na cabeça, assim. Só isso. Essa é a minha história sobre erotomania. Eu achei meio pertinente, porque pra fazer esse vídeo, eu dei uma pesquisada sobre fictofilia. Então apenas pra poder ter informações úteis pra poder falar aqui pra você. Eu quero saber agora sobre os crushes que vocês já tiveram. Eu quero muito começar com a Glitch, porque eu tô muito curiosa pros crushes da Glitch. Eita, o meus crush é uma situação complicada porque eu só tive poucos na minha infância. Antes dos meus 13 anos de idade, eu tava uma criança, entre aspas, normal. É, entre aspas. Entre muitas aspas. E um exemplo desse, eu diria que seria o Hibari Kyoya, por conta que na época eu gostava muito do anime, que é o Katekyo Hitman Reborn, e quando eu vi o personagem, acabei na minha cabeça enfiando que, tipo, eu gostava muito do personagem, a ponto de querer chamar de Aniki. Você ficou, amor, I love you, amor, I love you. Acho que na minha cabeça entraria muito aquelas músicas estranhas de Yakuza. Dame, yo, dame, no yo, nandaka. Aí o segundo personagem que eu tenho em mente seria o mesmo anime que é o Zanzas, que é um dos personagens um tanto polêmico, porque ele tem muita citação de raiva, dando exemplo disso é o Bakugou. Ele é quase um Bakugou, só que mais velho. Terceiro que eu teria, assim, o único depois, seria o Ashitaka do Mononoke Hime. Mesmo sabendo que a paixão dele seria a Princesa Mononoke. Ela tá falando uns animes que eu vou ter o grande desprazer de conhecer. Ah, mas os animes não é ruim, não. Não tô falando que é ruim, eu só tô vendo que ele vai ter tantas temporadas, mais tanta, que eu vou ter preguiça. Mononoke Hime é um filme. Nossa senhora, vai ter 2 horas. Agora tá bem expandindo. Na minha infância, assim, desde pequeno, eu não tive crushes exatamente. Eu gostava,
de ver desenho, essas coisas e tal. Chegou numa certa idade que eu comecei a ter, mas, né, não era lá essas coisas. Eu gostava. Aí foi quando eu conheci a Twitch, que aí eu comecei a ter um pouco de crush, mas não em desenho, mas sim na VTuber. Agora, né, eu tinha uma VTuber que eu gostava, e agora eu tô namorando uma. Ei, coisa legal! Meu personagem favorito era o Gato Félix. Eu não sei até hoje por que eu gostava do Gato Félix, porque eu fui dar uma olhada no desenho dele depois. Gente, que desenho chato! Daí, quando eu tava na minha pré-adolescência, eu conheci um personagem. Eu não sei porquê, eu era muito apaixonada de Yamaki Yotaro, Vocaloid. A voz dele era muito diferente dos outros Vocaloids pra mim, porque a voz dele era a única que batia muito sentimento pra mim. Porque todos os Vocaloids têm uma coisa muito característica na voz deles, né? E o Kyotaro tinha uma coisa que separava ele de todos os outros, que era que em muitos momentos parecia que ele tava querendo chorar enquanto cantava. E isso era uma das coisas que me encantava na voz dele. Canta até hoje. Eu realmente gosto muito de parar pra poder ouvir músicas do Kyotaro até hoje em dia. Eu só não ouço tanto quanto antes porque hoje eu tenho as coisas pra fazer. E também não tem lançado tantas músicas boas novas com ele. Ficar somente a vida toda esperando, ouvindo apenas as mesmas músicas de sempre. Chato. Mas sempre quando aparece uma música nova dele, eu sempre quero ouvir. Quando é muito boa, eu ouço ela até enjoar. Ou seja, nunca, porque toda santa vez, velho, ela quer ouvir esse cara. Eu fiquei, acho que umas 2 horas ouvindo a música dele pra poder comemorar o aniversário dele no dia 4 de dezembro. Em resumo, todos os crushes da Jun resume a Jun, porque ela é um gato Vocaloid. Exatamente. Ela só vai gostar de Vocaloid, mais nada. Enfim, gente, acho que só deu pra falar isso no vídeo de hoje, porque o arquivo bruto já tem 30 minutos! 30 minutos! Espero que eu consiga fazer um vídeo de 10 minutos com isso. Torçam por mim, por favor. E amo muito você. Não sei o que falar, você tá... Desculpa. Me mata, né? Tchau, tchau! Ah, tá. Morrendo com a Jun.